se alguém ao teu lado, em casa, no trabalho, na rua, sofresse uma parada cardíaca? Você saberia o que fazer? O que vem depois que o coração para de bater? Naturalmente você vai pensar, a morte. Mas eu posso garantir para vocês que não. Vem a chance de você devolver a vida a alguém, de você fazer esse coração voltar a bater. E eu garanto que ao final dessa apresentação, todos vocês voltarão para casa aptos a salvarem vidas. Mas antes de falar sobre isso, vamos voltar aí pelo menos 25 anos aí, para vocês entenderem por que eu vim parar num palco TEDx. Há 25 anos atrás, eu entrei na faculdade de medicina. Bom, foram 6 anos de muito estudo, de pouco sono e muito café. E foram 6 anos de muito aprendizado. E quando eu imaginei que a parte mais difícil já tinha passado, não, aí vieram as especializações. Clínica médica, cardiologia, arritmia. Cheguei a ser chefe de plantão de umas maiores emergências médicas do estado de São Paulo. E nessa jornada, eu tive contato com um curso da American Heart Association, chamado ACLS, Suporte Avançado de Vida. Basicamente, todo médico, quando se forma, tem que fazer esse curso. Ele ensina o médico a atender as principais emergências. E eu fiquei tão encantado com isso, que logo fiz o curso, fui convidado a ser instrutor e depois diretor de curso. A partir daí, foram algumas centenas de profissionais, médicos, enfermeiros, acadêmicos, que eu pude capacitar, que eu pude ensinar como salvar uma vida. Mas tinha um problema que me incomodava. 8 a cada 10 paradas cardíacas acontecem dentro de casa. E se você acha que é raro isso, são mais 300 mil por ano, somente no nosso país. E de repente você pensa, bom, se eu ligar para o 92, está tudo certo, a ajuda vem. Tem que ligar para o 92. Só que para cada 1 minuto que passa, em que a vítima está caída ao chão, eu perco 10% das chances dessa vítima voltar à vida. Nessa altura não precisa ser nenhum PhD em matemática para entender que em 10 minutos já não vai ter muito mais o que fazer. E eu desafio alguma ambulância que chegue com menos de 10 minutos, não tem como, é quase que impossível. Isso é um baita problema. E um barulho tremendo, um barulho que não me deixou dormir. Mas um barulho que se transformou num chamado, num novo propósito de vida. Eu ensinava e continuo ensinando muitos médicos, mas eu tinha um novo propósito. Ensinar o leigo, ensinar quem presencia, ensinar o pai, a mãe de família, o pai de família, o vizinho, o amigo. Ele é quem tem que aprender o que fazer. Era uma terça-feira de manhã, e eu estava de plantão na emergência, e eu recebo um áudio, uma mensagem de áudio do meu pai com uma voz embargada. Ele falava assim, filho, aquele treinamento deu certo. Eu falei, cara, estranho. O plantão estava tumultuado, daqui a pouco eu ligo para ele para entender melhor. E assim foi. Liguei, e aí ele me contou. Foi seu Miguel. Seu Miguel ia jogar tênis toda semana com a dona Rose, sua esposa. E, quando ele estava jogando tênis, quando ele foi sacar a terceira bola, ele levou a mão ao peito e caiu em parada cardíaca. Dona Rose, desesperada, começou a gritar, chamar por ajuda. Eis que 4 funcionários do clube, leigos, cidadãos comuns, mas que tinham recebido o nosso treinamento, detectaram a parada cardíaca, confirmaram a parada cardíaca, seguiram o protocolo. E em poucos minutos, o coração de seu Miguel estava batendo novamente. Seu Miguel tinha voltado à vida. E o que é mais emocionante nessa história, o que é mais tocante nessa história, é que desses 4 funcionários, quando a gente foi dar o treinamento, nos chamou de lado e pediu para que a gente assinasse o nome dele na lista. Ele não tinha aprendido a escrever.
mas ele aprendeu algo muito mais importante do que isso. Ele aprendeu a salvar uma vida. E graças a isso, seu Miguel está vivo para contar essa história. E se eles aprenderam, vocês estão intimados a aprender, e irão aprender os 3 passos para salvar uma vida. E para isso, eu queria contar com a ajuda de um voluntário. Eu vou pegar o voluntário, o Johnny, aqui no palco. Uma salva de palmas para o Johnny. Vamos lá. Então, o Johnny está aqui, caiu no chão. Eu não sei o que aconteceu com o Johnny. Ele pode ter tropeçado, ele pode ter desmaiado, ou, de repente, uma parada cardíaca. Então, vamos comigo para o passo 1. Confirmar a parada cardíaca. Eu me ajoelho ao lado do Johnny e toco no ombro dele. Johnny, eu estou chamando por ele. Se ele tropeçou, ele vai abrir o olho e falar, está tudo bem, ralei o joelho, mas eu vou ficar bem. Bom, se ele não abrir o olho, eu abro a camisa dele, ou levanto a camisa, e olho para o tórax, olho para o peito, olho para a barriga. Eu tenho 5 a 10 segundos para tomar uma decisão. Se estiver respirando, era só um desmaio. E isso é o que acontece na maioria das vezes. Porém, se eu chamei, ele não abriu o olho, olhei o tórax, não está respirando, não está movimentando, isso é uma parada cardíaca. Esse foi o passo 1, eu confirmei a parada cardíaca. Passo 2, ajuda. Ligar para 192, eu peço para alguém, ei você, liga para mim 192. Se eu estiver sozinho, eu ligo, deixo no Viva Voz e vou conversando com o resgate. E aí, sem perder tempo, eu vou para o 3º e final passo. Salvar com as mãos. Eu estico a minha mão, a mão que eu escrevo, a mão dominante, lá na frente. A mão não dominante, por trás, entrelaçando os dedos. E puxo, dessa maneira, esticando o braço. De tal forma que eu exponho essa região, que é o calcanhar da mão. E essa região vai ficar bem no meio do osso externo. Palpem vocês, tem um ossinho duro aqui no meio do peito, é o osso externo. Imagina uma linha cruzando esse osso ao meio e eu vou colocar minha mão exatamente aqui, ó, sobre a metade de baixo do osso externo. É ali que está o coração. E aí eu projeto o meu ombro sobre a minha mão, de tal maneira que a força não está no braço, mas está no peso do meu corpo. E eu vou comprimir forte, eu vou comprimir rápido. Rápido quanto? 100 a 120 vezes por minuto. O equivalente aí a 2 compressões mais ou menos por segundo. Para dar um pouco mais de noção para vocês, vocês devem conhecer a música Stayin' Alive, de Bee Gees. A música American Heart utiliza nos treinamentos. Se vocês tiverem um pingo de ritmo nessa vida de vocês, durante o atendimento, lembrando da batida da música, seguindo a batida da música, vocês vão conseguir fazer 100 compressões por minuto. Aí forte, sim, de tal maneira que o externo deprima 5 a 6 centímetros. Afinal de contas, pessoal, tem um coração parado bem debaixo dele. E conforme eu estou comprimindo, esse coração bate. Comprimo, esse coração bate. Comprimo, esse coração bate. Vocês literalmente estão devolvendo vida, ainda que de forma artificial, com a massagem cardíaca, vocês estão fazendo esse sangue circular. E vocês só vão parar em 2 situações. Quando a vítima respira, abre o olho, tosse, fala, te beija, te agradece, você acabou de devolver a vida a essa vítima. Ou então, quando a ajuda chegou, vocês não ligaram o 92, eles chegaram, a ajuda está a caminho, mas não é na esquina, não, está aqui do seu lado. E aí, olha, dá licença que agora a gente vai assumir. A vítima não deve ficar mais do que 10 segundos sem receber a ressuscitação cardiopulmonar. Simples. A princípio, sim, são só 3 passos. Agora, vocês acabam de ter o contato com esses 3 passos. Imagina toda uma cidade. Imagina toda São José dos Campos. E esse foi um sonho que nós tivemos há 4 anos atrás, quando então fundamos a ONG Salva Coração. E dentro da ONG, o projeto Cor Mais Ação. Cores para salvar vidas. E como é que nós
definimos de forma estratégica essas cores. A cor verde, conscientização. Elaboramos, ainda está circulando na internet, nas nossas redes sociais, vídeos educativos ensinando isso aqui. Ensinando sobre infarto, parada cardíaca, AVC, asfixia, hipertensão, de tudo, todas as condições cardiovasculares. Isso está nas nossas redes sociais, projetocoração.com.br. Depois vocês acessem, tem vídeo explicando tudo. E além disso, em vinhetas, na principal emissora da região, temos aí inserções diárias para exatamente conscientizar a nossa população. Mas a conscientização não para por aí. A gente também faz treinamento prático com a população. Já fomos para templos religiosos, shopping, supermercado, para as praças, escolas e até mesmo picadeiro de circo. Até lá nós já treinamos. Onde tem gente, a gente vai lá e treina. Isso tudo está na cor verde. Cor amarela, capacitação. Nós estamos numa cidade de mais de 700 mil habitantes. Como que eu vou capacitar todo mundo? Por onde começar? E de forma estratégica nós pensamos, vamos começar pelo segmento público, que está em contato direto com a população. E mais, o segmento que se capilariza, que está em toda a cidade, portanto, quem circula pela cidade. E daí treinamos todo o efetivo da Guarda Municipal e da mobilidade urbana. Mas não parou por aí. Colocamos desfibriladores externo automático, DEA, dentro de cada viatura. Esse aparelho ajuda no atendimento da parada cardíaca. Hoje, somos a única cidade no mundo que possui esse aparato para o atendimento de parada cardíaca. Muito bem, mas tem mais gente que circula pela cidade? Sim, os motoristas de aplicativo. Então, por que não treiná-los? Treinamos motoristas, dezenas de motoristas de aplicativo. Hoje são heróis em potencial que circulam também pela cidade. Treinamos agora, mais recentemente, a Polícia Militar e seguimos na nossa linha da capacitação. Mas não poderíamos esquecer dos professores. Mais de 2.500 professores capacitados também das escolas municipais. Agora, tudo isso poderia durar 1, 2, 3 anos. E o que a gente pensou? Esse projeto tem que transcender gerações. Ele não pode ficar só aqui durante esse ano. E se a gente quer mudar na cultura, se a gente quer transcender gerações, vamos treinar as nossas crianças. Elaboramos um projeto de lei que coloca na grade curricular das crianças, das escolas municipais, o ensinamento de primeiros socorros. Crianças a partir dos 6 aninhos já estão crescendo, aprendendo esse conhecimento. Agora pensa só, daqui a 10, 15 anos, toda uma geração de heróis que cresceram lá no seu DNA, na sua formação, já recebendo as habilidades para salvar uma vida. Mas não para por aí, tem a cor vermelha ainda. Na cor vermelha, sistema de atendimento. Claro, o que nós estamos desenvolvendo agora? Um aplicativo que vai unir a vítima, o SAMU e toda a rede de voluntários. Quem sabe todos vocês possam ser voluntários. E que vocês, o voluntário vai chegar muito provavelmente mais rápido do que a ajuda, do que o SAMU. E já vai começando o atendimento. Tudo para não perder tempo. E será que dá certo? Será que é só da nossa imaginação? É um teste? Pessoal, nós temos números. Antes do projeto, 8% das vítimas de parada cardíaca extra-hospitalar chegavam vivos no hospital, chegavam com sinais de vida, 8%. Estados Unidos e Europa, 22%. Após o projeto, São José dos Campos tem hoje um índice de 28%. Portanto, superamos um pouquinho aí Estados Unidos e Europa. Isso é muito legal, é sinal que funciona. Isso me remete novamente àquela pergunta inicial. O que vem depois que o coração para de bater? E eu acho que a partir de agora, vocês talvez já estejam um pouco mais convictos que vem a chance, a real chance de devolver a vida a alguém. Porque quando a gente salva uma vida, a gente transforma a escuridão em luz, o fim em recomeço. Quando a gente salva uma vida, é muito mais do que salvar uma pessoa. Não, é salvar uma família, é salvar histórias,
Milhares de histórias. Salvar uma vida, pessoal, quando a gente salva uma vida, é como se a gente tivesse salvo toda uma humanidade. Obrigado.